O Rio de Janeiro tem uma dívida com o governo federal. Ao a justiça facilitar essa cobrança dessa dívida e o Rio de Janeiro não tem como pagar, ele vai sofrendo o que a gente chama de arrestos, né? Então, ou seja, o que é o arresto? Você retira, você dá prioridade, qualquer dinheiro que entra no caixa você tem que sacar para transferir para o governo federal. Você bloqueia as contas do Estado. Então, ou seja, o Rio de Janeiro ele vai ficando sem uma desorganização orçamentária muito grande. E a única forma de aliviar isso, né? Então, por isso que não é a salvação, né? Mas essa chantagem, então você fala, ou você continua sofrendo isso, ou então você assina esse acordo. Um acordo complicado, podemos dizer um acordo draconiano. Mas teria essa condição de não assinar? Eu acho que não. Eu acho que não, porque de fato ele significa um respiro. Ou seja, vai se poder pegar um empréstimo de 3,5 bilhões e durante 6 anos o Estado do Rio de Janeiro vai poder ficar sem pagar dívidas que vão remontar nesse período a 60 bilhões. Então é um respiro, né? E que pode estar dando a possibilidade de alguma reorganização. É importante frisar que todo acordo é focado na questão da dívida. Então, ou seja, a dívida se transforma num instrumento de poder e imposição de uma série de coisas numa situação ali dramática, podemos dizer assim, um terror financeiro, né, que vai assolando para justamente facilitar e reduzir esse poder de barganha. Porque o governo federal quer botar o Rio como exemplo. Na verdade, pelo governo federal não teria saído desse acordo. Ou seja, eles não teriam feito esse acordo se dependesse do governo federal. E eles queriam botar o Rio, botaram o Rio na vitrine, dizendo, olha, se o Brasil não fizer as reformas, o Brasil vai ser o Rio amanhã, né? Supondo que o Rio teve um aumento de gasto no período 2006-2016. Não é isso que os números mostram. Os números mostram que a gente teve um crescimento de receita muito menor do que a média nacional no período 2006-2016, por mais estranho que isso possa parecer, os dados do Ministério da Fazenda mostram isso, e teve uma despesa, na verdade, em queda, desde que começou a crise, muito maior do que em outras regiões. Quer dizer, o problema do Estado do Rio de Janeiro é de uma trajetória de decadência e de falta de receita e não de excesso de gasto. Então, o diagnóstico do governo federal está absolutamente equivocado. É que em nenhum momento o acordo está voltado para discutir as especificidades da crise no Rio de Janeiro, ou seja, a dramaticidade do problema social, a dramaticidade das questões econômicas de uma maneira geral, ou seja, da estrutura produtiva, de como recuperar a economia, não. Tudo ali é como você focar e determinar uma série de prioridades, inclusive de reduções, então, de programas, de tamanho do Estado, como eles gostam de falar, para que volte a pagar a dívida o mais rápido possível. Essa trajetória de governos que tiveram aqui não fizeram concursos, quer dizer, fora saúde, educação e segurança, então falta gente, não tem excesso de gente. Os dados do Zé Roberto Afonso, que é uma pessoa especialista em contas públicas, mostrou que o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo são os 2 estados que menos gastam com o pessoal com relação à sua receita corrente líquida. Então isso vai gerar impasses que vão ter que ser resolvidos. Porque o interesse numa renegociação é que aquilo ali permita a uma economia se reerguer, mas não é o caso, né? O caso ali é pagar o mais rápido possível e impondo da forma mais dura possível mecanismos para que isso ocorra. Eu acho que o governo do Estado não tinha como não assinar, o Estado todo desestruturado, quer dizer, as coisas fugindo totalmente do controle. Então, numa situação dessa, tá certo, você tem um alívio, eu acho que inegavelmente não poderia se negar a isso, acho que tinha que assinar, mas vamos ter que brigar para que não ocorra como está proposto. Se você quiser, por exemplo, ampliar uma certa política pública, você não pode. Porque você não vai poder fazer concurso público, você não vai poder contrair empréstimos, financiamento para fazer essa política. Então, a princípio, o povo votou em um governante e você espera que ele cumpra ali, que ele represente seus interesses. Só que você cria uma sobredeterminação, que é um conselho, supervisão e um conjunto de imposições que passa por cima disso. Coloca isso aí, fala assim, isso aqui é prioridade. Ah, mas você tem que garantir recursos para tal coisa. Não, prioridade é essa. Como, por exemplo, essa sugestão ali muito subliminar ali de mexer na política de ensino superior.
Eles começam soltando assim, né, de leve. Então aí todo mundo se levanta, fica perplexo. Os representantes, né, reitor, enfim, secretário, dizendo, não é nada disso, a gente não vai mexer nesse tipo de coisa. Só que, ou seja, a pessoa já botou uma sementinha ali, né? Ou seja, fala assim, ó, por que não, né? Por que não mexer na educação, na saúde? Que quem de fato se beneficia com isso são as duas gestões que estão assinando esse acordo. Por quê? Porque tanto a gestão Temer quanto a gestão Pezão, daqui a 3 anos, elas não vão estar mais aqui. Então eles criaram ali uma válvula de escape para um problema urgentíssimo, né, de um nível de emergência que deveria ter um cuidado muito maior.